Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de matemática, a gente vai trabalhar com os meios de comunicação de ontem e hoje, do passado e do presente, tá certo? Só que antes de iniciar com a nossa aula, como é de costume, vou fazer a chamada de vocês e eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês, tá certo? Então vamos fazer a chamada. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Luiz Henrique Dantas Lins, Lucas Miguel Silva de Andrade, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nataniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, Willamis Alex Soares da Silva e o Evison de Souza Santana. Eu gostaria que vocês pegassem o livro de história e abrissem na página 48. Vamos falar um pouco sobre a comunicação do passado e de hoje em dia. Vejam só, eu separei aqui para vocês algumas imagens. Observem essas imagens aqui, tá? E aí, gente, nós temos aqui essas imagens, tá? Que eu separei para vocês. E aí eu quero falar sobre o tipo de comunicação de cada uma dessas imagens, tá? Aqui a gente tem um computador. Um dos primeiros computadores a gente tem aqui. Aqui a gente tem um telefone residencial, tá? E que ele era até desenvolvido para a época. E que passava o fax, né? Aqui a gente tem uma impressora dessas primeiras. Que a gente tem um fone de ouvido, ó, os primeiros. Que vinham em Walkman, né? Que é um aparelho de rádio. Um dos primeiros telefones, um Motorola. Esse telefone aqui, gente, esse aqui que eu tô mostrando pra vocês. Deixa eu focar aqui, esse Motorola. Ele é do ano de 2004. Eu lembro porque na época, quando esse telefone foi lançado, eu era, se eu não me engano, eu era primeiro ano. Naquela época, eu acredito, se eu não me engano. Primeiro ano do ensino fundamental, se eu não me engano. E esse telefone lançou. E eu lembro que a minha professora tinha um desse. Eu lembro porque era diferente, porque ele ficava azul, a luzinha da tela do telefone. Olha aqui, um computador, um notebook mais moderno, se a gente pode. Se assim a gente pode falar, diferente desse aqui, ó. Temos um telefone grandão, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Uma televisão, uma máquina, né, fotográfica. E aí, porque eu tô começando a minha aula, tá? Mostrando para vocês esses objetos. Porque a gente vai ter, ao longo dos anos, uma grande mudança nos meios de comunicação. Principalmente na década de 90 para hoje. Então a gente tem uma mudança muito grande. Sejam com os primeiros computadores, os primeiros celulares, né? Os primeiros aparelhos de som, seja as primeiras impressoras, enfim. Houve uma mudança muito grande. E é o que a gente vai tratar hoje na nossa aula, que é a comunicação, os meios de comunicação de ontem e hoje. Vou colocar aqui. Os meios de comunicação, tá? De ontem e hoje. Certo? Que é o que a gente tá trabalhando aqui. Então, a gente vê que no passado os celulares eram diferentes, né? Diferentes do que a gente tem hoje. Não é verdade? A gente vê isso. A gente tem, como eu coloquei aqui pra vocês, o exemplo desse telefone aqui, é desse pretinho aqui. Esse telefone aqui, um Nokia
super antigo. E hoje, vamos ver os aparelhos celulares que existem. Não são dessa forma, né? Então aí a gente já começa a ver uma mudança. As televisões mudaram, as televisões antes eram com tubos, hoje as televisões são slims, são televisões que não têm o tubo. Então há uma mudança muito grande, né, desses meios de comunicação, principalmente uma mudança muito grande nos aparelhos eletrônicos. E aí eu queria que vocês pegassem um livro de história e abrissem na página 48, para a gente debater um pouquinho sobre esse conteúdo. Estamos nos comunicando o tempo inteiro. E isso é verdade. O tempo inteiro a gente está se comunicando. Vejam só, vamos parar para pensar. Hoje, o momento que a gente está vivendo, a gente está tendo aulas remotas, aulas à distância. Imagina se lá na década de 80, se seria possível. Na década de 90, se seria possível, quando a internet estava começando a ganhar espaço. Os aparelhos eletrônicos não eram dessa forma que são hoje, né? Então, tudo isso está sendo possível através de uma mudança contínua que veio ocorrendo ao longo dos anos, principalmente nas questões eletrônicas, para que hoje a gente possa estar tendo uma aula à distância, não é verdade? Porque vamos parar para analisar. E aí os papais de vocês podem fazer essa análise junto com vocês. Que no passado a gente não ia conseguir fazer uma aula remota à distância, porque a tecnologia do período não ia ser favorável para que isso aconteça. E hoje, como a gente está vendo, os meios de comunicação estão mudando muito, estão mudando de forma rápida. A gente vê que celulares que foram lançados no telefone hoje, daqui a 2 meses ele já está obsoleto, né? E aí a gente percebe que essas mudanças foram importantes, porque através dela é que a gente está tendo cada vez mais uma evolução tecnológica, né? E está sendo possível hoje a gente está tendo aulas remotas através dos nossos celulares, que são modernos, dos nossos computadores, que são modernos, né? Da internet, que se tornou acessível para todos, se assim a gente pode falar, né, por alto, porque hoje a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet, mas vamos colocar que uma grande maioria da população tem acesso à internet, diferente de quando a internet surgiu, que era algo mais restrito. Então, alguns meios de comunicação, como a TV e o rádio, surgiram há bastante tempo e foram sendo transformados pela evolução da tecnologia. A TV, quando ela surgiu, ela não surgiu logo como uma TV a cores, ela surgiu como uma TV em preto e branco. E com o passar do tempo é que ela foi evoluindo para a gente ter uma televisão a cores, né? Como eu disse a vocês, uma televisão, ela surgiu com tubo. Hoje a gente já tem tubo, que eu digo é a parte de trás da televisão mais avantajosa, né? Porque hoje, eu não sei se na casa de vocês chegaram a ver, ou de algum parente, uma televisão com tubo, mas hoje a gente já tem uma televisão slim, retinha, bem fininha. Quanto mais fina a televisão, mais cara ela é. A gente vê isso hoje, né? E aí a gente tem invenções como a TV digital e de plasma e o celular, por exemplo, que tiveram que percorrer um longo caminho até chegar ao que temos hoje. Um exemplo, a gente teve no ano de 2017, começou em 2016, mas 2017 a gente teve muito, né? Vamos puxar aqui um pouquinho para a memória, vamos falar sobre, né? Vamos dar aqui um exemplo, puxando um pouquinho para a minha memória. Uma mudança muito grande em questão do sinal da TV aberta, porque antes a TV aberta tinha um sinal analógico, e aí foi se modernizando e começou a se ter agora o sinal digital, que era uma imagem melhor, sem tanto chuvisco na TV, né? Sem cair tanto o sinal. E todas as pessoas que tinham uma televisão com tubo passaram agora a ter uma televisão digital, com um sinal digital. E aí surgiu um aparelhinho que as pessoas que queriam manter a sua televisão com tubo compravam esse aparelhinho, esse receptor do sinal digital, para transformar o sinal da TV analógico em digital. Estou dando esse exemplo porque a gente está falando aqui da evolução dos meios de comunicação. E aí a gente tem exemplos, né, da televisão, dos celulares, computadores, da própria internet que evoluiu, que se tornou mais acessível, se assim eu posso falar,
né? E aí a gente tem alguns exemplos na página 48. Antigamente, uma televisão com tubo, uma televisão bem antiga, um telefone, né? Uma vitrola, que era o rádio, né? Atualmente, uma televisão mais fina, um celular que não tem botões, que é tudo no toque, tudo touchscreen, e um notebook, né? Então a gente teve essa mudança nos meios de comunicação, essa evolução que trouxe grandes diferenças, até para a forma de vida das pessoas dentro da sociedade, porque agora os meios de comunicação estão proporcionando novas coisas que antigamente a informação não poderia chegar dessa forma e que foi necessário anos e anos de evolução e de transformação, tá? Então, por isso que eu quis iniciar meu vídeo mostrando esses meios de comunicações aqui, antigos, para a gente fazer toda uma análise, né? Para chegarmos até o que a gente tem hoje, né? Os telefones modernos, os computadores modernos, enfim. Então, veja, como a atividade, tá certo, meus amores? De casa, de história, vocês vão fazer apenas a página 49. E aí eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer aqui. Observe os meios de comunicação e numere-os de acordo com o seu tipo. Cinema, número 1, telegrama, número 2, outdoor, número 3 e rádio, número 4. Vejam só, cinema, a gente está tendo um audiovisual, né? A gente está tendo imagens, né? A gente está tendo sons. No telegrama, é mais um meio de comunicação escrito. No outdoor, a gente está vendo a imagem, né? Também estamos vendo ali escritas, né? Ali no outdoor. Mas também é escrito, não deixa de ser escrito. E na rádio a gente está tendo algo falado. Então eu quero que vocês façam essa relação do meio de comunicação, a forma como que a comunicação chega aos seus receptores. Segundo, pense e depois cite. Um programa de televisão do qual você gosta. Um livro que você já leu. O que você critica na televisão. No quarto, pesquise em diversas fontes e escreva, não, tem um terceiro ainda que eu pulei. Localize no caça-palavras um meio de comunicação moderno. No quarto, pesquise em diversas fontes e escreva o nome de um jornal da sua cidade, uma emissora de TV, um telejornal, uma estação de rádio. No quinto, pinte os meios de comunicação que você costuma usar diariamente. Eu acredito que hoje a gente costuma usar muito o celular, né? A televisão, computador. Vocês que vão pintar aquilo que vocês mais usam. E como tarefa de casa também, só a página 49 no livro de história, mas no caderno eu quero que vocês pesquisem e colem no caderno, tá? 5 imagens de meio de comunicação, tá? 5 imagens de meios de comunicação. Imagem de celular, imagem de computador, de rádio, de televisão, enfim. Eu quero 5 imagens que vocês pesquisem e colhem no caderno de vocês de meios de comunicação, tá? Então, meus amores, é isso por hoje. O nosso vídeo está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa fala, que vocês tenham visto um pouquinho, né, dos meios de comunicações antigos que eu trouxe para vocês. E no mais é isso. Um beijo para todos, tenham um ótimo final de semana e tchauzinho. Até amanhã com mais um vídeo. Beijos!